Senhor Jesus Cristo. Quem tem essa convicção poderosa de paz sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E eu estou passando por aqui para deixar mais um conteúdo, mas antes eu peço que se inscreva no canal e deixe o seu like, pois fazendo assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai estar subindo esse conteúdo na plataforma, de sorte que outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Enquanto você se inscrever neste canal, não se esqueça de apertar o sininho e apertar em todas, para que todas as vezes que eu estiver postando algum conteúdo, que você tenha a notificação. E hoje eu estarei falando sobre demônios, Satanás. 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. A palavra de Deus chega a dizer: sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor, bramando como leão e buscando brecha a quem possa adragar. Queridos irmãos, o diabo, ele existe e é o principal opositor de Deus e também de sua palavra e também de seu povo. O diabo, a palavra diabo significa acusador, que vem do grego, que significa diablos. Ele é mencionado na Bíblia Sagrada como um ser hostil, completamente mau. O diabo é cruel, ele é furioso, ele é capaz de fazer tudo o que tiver no seu alcance para que o seu alcançar e o seu propósito maligno tire alguém de ação, desintegre alguém, prejudique alguém, destrui a vida de alguém. O que significa Satanás, o diabo? Algumas pessoas pensam que o diabo é apenas um tipo de personagem fictício que serve como símbolo mau, um símbolo fisiológico. Mas a Bíblia Sagrada, ela não deixa nenhuma dúvida de que realmente o diabo existe. Principalmente, Jesus disse em Lucas 10, capítulo 18, que ele via Satanás cair do céu como um raio. Ele é um ser pessoal, isto é, ele possui personalidade, ele é capaz de experimentar sentimentos com raivas, com ódio, com fúria, com orgulho, e daí vai, etc, etc e tal. O apóstolo Paulo, ele frisa esse comentário em 1 Timóteo, capítulo 3, e no verso 6, complementando o que Pedro já havia dito, em 1 Pedro, capítulo 5, que nós lemos aí, versículo 8. A Bíblia, ela não fornece detalhes sobre a origem da queda de Satanás, mas como usar o racional para funcionar, nós podemos entender que ele foi criado por Deus, com a capacidade de escolha e responsabilidade e também moral. Na ocasião da tentação de Jesus, o diabo demonstrou para Jesus toda a sua personalidade. Ele conversou com Jesus, arquitetou e executou uma tentativa para fazer o Senhor Jesus abandonar a missão. Ele
agiu com engano e com o tempo ele tentou fazer com Jesus o que ele já havia feito no Jardim do Éden com Eva e também com Adão. Ele já havia feito antes esse mal, né? E a Bíblia chega aqui trazer um relato de quem era, ou seja, quem é esse ser, essa imagem. Na Bíblia, o diabo, ele é aquele que pecou. Ele pecou desde o princípio do mundo. Jesus, ele disse que ele sempre foi assassino e mentiroso. No livro de João, capítulo 8 e no versículo 44. A sua atuação, ela pode até ser vista já nos primeiros capítulos da Bíblia. Logo que ele teve também a oportunidade, né? Nessa oportunidade, o diabo, ele se encarregou de incitar o homem a pecar contra Deus. Foi assim que ele se apresentou diante de Eva, agindo de engano. O diabo, ele seduz a esposa de Adão a desacreditar da palavra de Deus, a transgredir a ordem que o Senhor havia dado ao homem, né? Para maiores informações, leia o capítulo 3 de Gênesis, você estará muito bem informado concernência desse assunto. Ao ceder essa tentação, o primeiro casal foram lançados para fora da humanidade, né? Porque Satanás lançou toda a humanidade num estado de rebelião contra Deus, dando uma origem ao pecado entre os homens. O tempo passou e o diabo continuou fazendo exatamente as mesmas coisas. E é por isso que ele aparece na Bíblia influenciando pessoas, como ele influenciou Davi a pecar, né? Veja em 1 Crônicas, capítulo 21 e no versículo 1. E ele fez também a oposição a Josué, o sumo sacerdote, que foi repreendido pelo Senhor. Em Zacarias, no capítulo 3 e no versículo 1. Ele não perdeu tempo na ocasião de Jó em acusar Jó. Maliciosamente, ele se incitou contra Jó. Ele se incitou e colocou Jó em uma condição adversa. Mas Deus conhecia Jó, mas ele tentou. Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Já no Novo Testamento, queridos e amados irmãos, as informações sobre o diabo são ainda mais desenvolvidas. Ele sempre aparece em uma posição contrária aos propósitos de Deus, tentando destruir o seu povo, né? Se você for prestar atenção na Bíblia, você vai encontrar Lucas capítulo 22, no versículo 31 e 32, Paulo dando aí uma pincelada também em 2 Coríntios 2, 11, né? Nós encontramos Paulo falando com frequência nesse assunto em 2 Coríntios capítulo 11 e no versículo 3 a 15, né? Até que enfim Paulo começa a falar das armaduras para resistir esse tal tentador, e ele mostra ali no livro de Efésios, no capítulo 6 e no verso 16, a ação desse demônio, desses seres malignos. Os seus nomes
também em alguns lugares da Bíblia são citados. A Bíblia ela não diz que é o nome próprio que seja diabo, né? Algumas pessoas pensam que o seu nome é Lucifer, mas essa colocação não é uma informação realmente bíblica. Nas Escrituras, o diabo é chamado por diversos nomes e por diversos títulos. Todos os nomes e títulos que são atribuídos a ele indicam de que, de alguma forma, o caráter e a ação e o propósito dele. Isso significa que uma das maneiras mais claras e objetivas de entender o que a Bíblia diz sobre quem é o diabo é sabendo os nomes pelos quais ele é designado, né? E os principais são Belzebu, que significa Senhor das moscas, né? Nós vemos também em Mateus aí, ó, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus falando desse Belzebu, ou seja, os escribas, né? Os inimigos da oposição, eles são sempre indicados na Bíblia. Veja em Mateus capítulo 13, versículo 28. Maioral dos demônios, o demônio-chefe, indica a sua liderança entre os anjos caídos, né? Quando ele fala em Marcos capítulo 3, no versículo 22. Diabo significa acusador, né? Que se encontra em Lucas 8, versículo 12. Assassino, que procura a morte física e espiritual das pessoas, né? Que Jesus já havia dito em João, no capítulo 40, ou seja, João 8, 44, Jesus atribui a ele o pai da mentira. Ele é o grande fomentador das falsidades e dos enganos que há no mundo inteiro. O príncipe deste mundo, assim a Bíblia nos diz, indica a sua influência sobre os governos mundiais. Veja em João capítulo 12, no versículo 31. Queridos irmãos, o mal indicado em toda maldade é indicado e atribuído ao ser deste demônio. João capítulo 17 e no versículo 15. Os deuses deste século, né, que preside, que sobre esse estilo de vida pecaminosa da humanidade tem atuado, colocando cegueira, tentando desintegrar a palavra do coração, da fé das pessoas. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, que ele cega o entendimento dos incrédulos para não deixar as pessoas entender e nem ver o resplendor da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Maligno, ele é maldito, mas a malignidade dele, maligno em grego, queridos irmãos, significa Belial. Maligno em grego significa Belial, indica que a sua falta de valor, né? Paulo fala disso em 2 Coríntios capítulo 6 e no versículo 15. O príncipe da potestade do ar é o demônio que paralisa as orações dos santos nos ares. Veja Efésios capítulo 2 e no versículo 2. Ele é considerado na Bíblia também como tentador. Ele é aquele que incita a pessoa a pecar, incita a pessoa a deslizar na fé. Veja em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 5, e ele é atribuído também como Satanás.
Satanás significa adversário. Paulo fala desse adversário em 1 Coríntios 5, versículo 15. Esse é o principal designativo para a palavra diabo na Bíblia. Adversário. Ele é o contrário à vontade de Deus. Ele é considerado como um leão, mas com L menor, né? Que Pedro fala aí, que ruge como um leão. Indica-se a sua ambição, a sua destrutividade. Eu nem sei se essa palavra existe, mas é a força da expressão. Dragão, mais um indicativo do seu poder destrutivo. Outra palavra que eu estou inspirado a falar aqui, destruição, né? Ele é destrutivo. Tá em Apocalipse 12, no versículo 3, 12, 3, no versículo 12, 7 e no versículo 12, 9. Ele é considerado como um acusador. Ele desanima os falsos testemunhos, contrário do povo de Deus. Veja, em Apocalipse 12, 10, ele também é considerado como uma antiga serpente. Ele foi o ser enganado. Ou seja, ele se enganou, achando que poderia ser Deus, parecer Deus, ser igual a Deus. E depois dele ser enganado, ele tentou enganar. Não, ou seja, enganou o homem. Né? O homem foi enganado por ele no início da história. Né? E a história registra em Apocalipse 12, no versículo 9. Apocalipse 20, versículo 2. Esse demônio, ele é tudo isso. Mas quer uma coisa para você se alegrar? Jesus, ele derrotou o diabo. A Bíblia revela a notícia de que o diabo foi derrotado por Jesus Cristo. Durante o seu ministério terreno, Jesus confrontou diretamente com ele e não se cedeu à sua tentação. Em Lucas 4, em Mateus 4, ele não cedeu. Cristo veio trazer o reino de Deus para o povo de Deus. Cristo veio trazer a salvação. E com isso, ele veio destruir as obras do diabo, que ele fala, 1 João capítulo 3, e no versículo 8, que ele veio destruir, ele veio desfazer as obras de Satanás. E além disso, meus queridos irmãos, o Senhor conferiu aos seus discípulos o poder de expulsar os demônios conforme a pregação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda deu o poder de arruinar os planos de Satanás, arruinando assim também os propósitos deste demônio, através do poder do Espírito Santo. E por esse motivo que Jesus declarou ter visto Satanás cair do céu como um raio, como um relâmpago, em Lucas capítulo 10 e no verso 18. E por causa da obra redentora de Cristo, com a sua vida e com a sua morte, e também com a sua ressurreição, o diabo foi vencido. Nos tempos antigos, o diabo exercia domínio das trevas, né? E ele cegava, ele enganava as nações. Mas com o evento do Messias valente, que foi amarrando as obras de Satanás, e agora as boas novas da salvação são proclamadas em toda parte do mundo, porque Jesus deu essa vazão, esse direito, ele venceu. Nos diz Mateus 12, versículo 25 e 29. Então, meus irmãos, isso significa que, de certa forma, o diabo tornou-se importante para aqueles que fazem dele uma importância, né? Porque para aqueles que andam com o Senhor Jesus, ele é impotente.
no sentido de que ele não pode impedir que o evangelho avance, né? O escritor aos Hebreus falou isso em Hebreus 2,14, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Cristo derrotou ele na cruz. E essa derrota, ela é irreversível. Não tem como ele pedir o segundo round, ela é irreversível. Ele sabe que possui pouco tempo e agora é obrigado a experimentar terrível expectativa de em breve, ele ser castigado com o inferno, com um lago de fogo para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, eu vos digo que a palavra de Deus, ela tem sido pregada. E muitas pessoas, muitas das vezes, têm fechado os ouvidos, têm colocado comichões nos ouvidos para não dar atenção para a palavra de Deus. Deus está dando oportunidade para as pessoas se safar do reino das trevas e inserir as suas vidas no reino da luz. Porque Deus é luz, porque Deus é paz, porque Deus é salvação. Eu deixo essa palavra para você nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você vai estar acessando esse vídeo, essa palavra, mas eu quero te dizer que todos os desgostos, toda amargura, toda tristeza, todo impedimento, tudo nessa vida que você já se frustrou, deu errado, que você não conseguiu se encaixar, é atribuído às obras de Satanás. E tudo que vai te acontecer para poder reversar isso aí, né? Deus vai quebrar esse laço, quebrar esse cadeado, quebrar essa barreira, quebrar essa maldição. Você que perdeu, você vai começar a denotar Jesus Cristo te vencendo sobre a sua vida e fazendo você vencer, e te dando vitória, e te dando livramento, e te dando a oportunidade de ser livre das amarras de Satanás. Se você ouvir essa palavra e colocar no seu coração a certeza de que Jesus é mais forte do que o mal. Essa foi a palavra. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na sua casa. E se você tiver gostado dessa palavra e quiser aceitar o Senhor como seu Salvador, Jesus Cristo, na sua vida, deixe o comentário abaixo. Eu estarei fazendo conexão com você e junto nós iremos glorificar a Deus e ver as maravilhas do reino de Deus abrilhantar na nossa história, em nome de Jesus Cristo.